Um cafezinho é muito bom. Se eu tivesse 18 anos hoje, com certeza eu faria algumas escolhas diferentes que eu fiz, né? Eu lembro que quando eu acabei o ensino médio, eu realmente não sabia absolutamente nada sobre o que eu iria fazer na minha vida. E tem um ditado que fala, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Mas eu não quero ficar me culpando porque realmente hoje, com 28 anos, eu tenho a mentalidade totalmente diferente de quando eu tinha 18. Eu acho que praticamente, né, é assim com a maioria das pessoas, né? Claro que tem pessoas que amadurecem bem rápido, principalmente meninas, né? Meninas normalmente amadurecem bem mais rápido do que o homem. Mas, enfim, eu não sabia nada, não tinha ideia do que eu iria fazer, do que eu iria estudar, qual faculdade eu iria prestar, né? E isso trouxe algumas consequências. Mas passou alguns meses, veio o momento do quartel, né? Do homem, no caso, que tem 18 anos, brasileiro, normalmente a gente se alista, né, tem que se alistar, para ver se de fato vai servir o quartel ou não. E até pela questão do trabalho, né? Você precisa ter o documento lá para você conseguir um trabalho, né? Se você de fato está preso ao quartel, você não resolveu a sua vida ali com 18 anos, você dificilmente consegue um trabalho, né? Os empregos normalmente costumam pedir, né, a carteira de reservista, né? E no meu caso, eu tive tudo para me servir o quartel, tudo. Tive apoio, minha mãe queria que eu servisse o quartel, eu tinha, graças a Deus ainda tenho, né, saúde, né? Sempre tive saúde, tinha um perfil completo ali para servir, a aptidão total aprovada. E eu lembro como se fosse ontem essa história, porque eu acordei cedo, fui me alistar, e fiquei lá na fila, né, cedo, um tempão esperando para se alistar, para ser chamado. Aí entrei e tal, fiz os processos todinhos. Só que antes disso, eu já fui com uma mentalidade de que eu não queria servir o quartel. Por quê? Conta de histórias de pessoas que contaram que não era bom, que aqui fora era melhor. E meu pai também, ele teve um pequeno impacto nisso, porque na época dele, né, que é totalmente diferente de hoje, não que ele seja velho, mas na época dele foi bem ruim o quartel. Ele passou por algumas experiências que ele não gostou, né? E isso impactou um pouco ali nas minhas escolhas, na minha decisão de não servir, né? E quando eu era bem novinho, bem criança, né, com uns 4, 5 anos de idade, eu tive bronquite e eu sofri bastante também por conta da bronquite na época, né? E isso acabou ficando no meu histórico. Tinha alguns laudos médicos antigos e tudo mais. E quando eu fui ao médico para fazer, eu não lembro se era uma consulta, alguma coisa que precisa, laudo médico, né, para ver se tinha aprovação ou não para servir o quartel, que basicamente acho que era a etapa final na época, eu não sei como é que funciona hoje em dia. O médico também me orientou, cara, serve e tudo mais e tal. E eu falei, não, não quero e prefiro ficar aqui fora mesmo e tal, e arrumo um emprego e tal. E, bom, a minha decisão estava tomada, né? E eu lembro como se fosse hoje, lá na hora da apresentação, né? O coronel ou sargento, enfim, da apresentação lá, né? Tava rapaziada, a molecada tudo jovem lá, ouvindo, e eu lembro exatamente ele falando: pessoal, vocês aí, se eu fosse vocês, eu serviria, porque aqui fora não tem nada, né? Ele falando do mercado ali, do mercado de trabalho, da realidade, né? Aqui fora não tem nada, lá vocês vão ter apoio, vão ter um salário que é um pouquinho melhor que aqui fora, vocês vão ter assistência médica e tudo mais e tal. E eu, tipo, isso é conversa pra boi dormir, né? Tipo, vou me lascar lá dentro, esses caras são doidos. E para quem não sabe, lá tem várias áreas, né? Tem sim áreas melhores e áreas piores, né? E eu nem queria nem saber. A minha decisão estava tomada, acabou que realmente eu não servi o quartel. E aí veio as consequências, né? Consegui lá a minha carteirinha de reservista, né? Esqueci o nome que chama, né? Quando você não serve. A liberação, né? E aí realmente começou algumas lutas que eu não esperava, né? Na verdade que eu não imaginava.
que é a entrada no mercado CLT, né? Então, liberado ali do quartel, né? Fui em busca do meu primeiro emprego, então consegui o meu primeiro emprego, né? E o meu primeiro emprego foi num depósito para entregar remédio para uma farmácia. E basicamente era um trabalho que eu chegava, né? Eu fazia parte do turno da tarde, chegava à tarde e separava ali alguns malotes, né? Que chamavam os malotes e tudo mais. E o pessoal da parte da manhã, eles carregavam o nosso caminhão. Então a gente saía com o caminhão carregado. E aí a gente fazia a rota aqui só na cidade, a cidade vizinha aqui do lado, bem pertinho. Era a mesma rota todos os dias, mesmas farmácias todos os dias. E era um trabalho legal porque, assim, foi o meu primeiro emprego. Era um trabalho que era externo, então não era um trabalho escritório, né? Eu já comecei a minha primeira experiência profissional. Eu acho que isso impactou bastante também na minha realidade hoje. E acabou moldando o meu perfil aí corporativo, digamos assim, né? Que é trabalhar na rua, trabalhar externamente. E ali eu fazia, né, as entregas e tudo mais. E quando eu chegava de noite, era 9h30, 10 horas da noite, eu chegava com o caminhão, já com as entregas feitas, e eu tinha que carregar o caminhão também. Então realmente foi um primeiro emprego bem puxado, porque eu carregava, na verdade eu entregava remédio, né? Então era caixa de remédio é leve, né? E quando eu voltava, né, acabava a rota, por mais que fosse leve, você trabalhava o dia inteiro. Então você descia e subia do caminhão toda hora, né? Quando eu voltava para carregar, eu carregava perfumaria. Então perfumaria é tipo lata de leite ninho, lata das coisas e tudo mais, né? Produtos mais pesados. Então eu já voltava cansado e tinha que encher o caminhão e às vezes, pô, a rota lotada, encher o caminhão até o talo, até o teto mesmo. O motorista ia embora, ficava só eu, o ajudante, né? Pra encher e organizar certinho ali as caixas na rota. Realmente era complicado. E até um dia que eu acabei ou pegando um peso errado, enfim, não sei o que eu arrumei, que me deu uma dor nas costas bem, bem forte, eu nunca tive, né? Pô, 19 anos. Falei, cara, eu tenho que ver isso, tem que ir no médico. E aí fui no médico, graças a Deus não deu nada, mas como eu estava recente no emprego, tinha 4 meses, né? 3 meses e pouquinho, 4 meses. Eu fui no médico e eu peguei o atestado e levei o atestado lá. Só que tinha que homologar o atestado. Eu nem sabia o que era isso. Falei, cara, como assim homologar o atestado? Tipo, é como se o atestado não tivesse validade, né? É como se realmente tivesse faltado trabalho. Então passou ali alguns dias, eles me mandaram embora. E por fim eu falei, cara, quer saber? Eu acho que isso daí não era pra mim mesmo, não. E era bem pesado, né? O trabalho e tudo mais. Falei, não, vou tentar procurar alguma coisa melhor. Então já veio a primeira consequência do que o cara do quartel falou, né? Que lá eu tinha, e assim, nesse primeiro emprego, lembrando que primeiro emprego era só salário, né? Não tinha absolutamente nenhum benefício. Alimentação, não tinha plano de saúde, nem nada, né? Não reclamo, hoje eu agradeço a Deus, nunca reclamei. Na época eu reclamava, claro, mas hoje tudo que eu passei eu agradeço a Deus. Eu lembro que até na época o rapaz que trabalhava comigo, se eu não me engano era o Yuri o nome dele, ele já trabalhava como gesseiro, com renda extra, né? Então ele fazia alguns trabalhos de gesso, alguns trabalhos com gesso, né? E trabalhava lá na farmácia também, então toda vez ele tinha um dinheirinho extra, né? Então toda vez tinha uma farmácia perto lá na cidade, que era bem pertinho do McDonald's, de um quiosque do McDonald's, e toda vez ele comprava um sorvete. E tipo assim, eu ficava olhando, né? Falei, caraca, pô, negócio ruim, não tinha cartão de alimentação, não tinha nada. Mas enfim, depois acho que do primeiro mês ali, que eu, apesar de ter ficado pouco tempo, eu comecei a acompanhar ele. Vez ou outra eu comprava um sorvete também. E aí a gente vai vivendo, aprendendo, né? Tipo, caraca, pô, realmente faz falta você ter um emprego com benefícios legais, né, e tudo mais. Acabei saindo, né, desse primeiro emprego. Eu falei, pô, preciso de alguma coisa melhor. E aí veio uma outra experiência que
eu fiz a inscrição num site, né? Acabou aparecendo uma outra opção de emprego, que foi na Arno. Trabalhei lá na Arno, em Itatiaia, na linha de produção. Só que antes disso, eu fiz um curso, né, no Senai, fiz um curso no Senai e foi todo um preparatório, não sabia absolutamente nada, como que era o trabalho, enfim. Só que como era um curso pago pela empresa, né, no Senai, que é uma estrutura bem renomada e tudo mais, falei, cara, isso aqui deve ser muito bom, tal, deve ser um emprego top, né? Tipo assim, eu me senti, por mais que eu fosse jovem, eu me senti como se eu estivesse entrando numa Petrobras, né? De verdade. Por conta de toda a estrutura, né? Foram 15 ou 20 dias de curso, mais ou menos, então saí de Volta Redonda para ir para Resende fazer o curso, né, ali todo dia, tudo pago pela empresa e tal. Falei, pô, isso aqui é top demais, tô feito. Agora vou, enfim, ficar de boa nessa empresa aí e tal. Deve ter benefício pra caramba, deve ter um salário bom, né, tudo mais. E fui fazendo o curso. Até entrar na empresa de fato, né? Então, que foi uma outra experiência bem difícil para mim, porque, bom, eu saí de um emprego que eu trabalhava na rua, né, de forma externa. Então, todos os dias eu estava na rua, via pessoas. Enfim, quem trabalha na rua, quem trabalha num lugar fechado, sabe a diferença que é, né? Então, para mim foi um baque ali bem... No primeiro mês nem tanto, mas passou o primeiro mês ali, eu falei, meu Deus. Pegava esse micro-ônibus meio-dia e 15, nessa experiência, eu pegava o micro-ônibus meio-dia e 15, chegava na empresa 2h40 mais ou menos, chegava na empresa 2h40, tomava um cafezinho, porque eles davam um cafezinho lá, né? Então eu almoçava em casa. A janta era só 7 horas da noite, isso fazendo ventilador, né? Caixa de ventilador. Eram... eu sei que era 37 ventiladores por dia, a gente começava pelo motor. Era 37 ventiladores por dia, que a gente fazia na meta, né? E, bom, 7 horas a janta e tudo mais. 10h35 batia o ponto, né, para ir embora. Isso saindo de Volta Redonda para Itatiaia. Para quem não sabe, são 2 horas de distância, né? 2 horas de distância. De segunda a sábado. Então, assim, para quem morava lá, né? Porque a maioria das pessoas moravam lá, só que tinha ônibus que atendiam cidade, que tinham trabalhadores, né, na verdade, que moravam em outras cidades, mais longe, né? No caso, que era a minha. E foi desgastando bastante, porque além de ser um trabalho, não reclamo, né? Não reclamo, a Arno é uma empresa excelente também, tem diversos cargos lá. Eu trabalhei na fábrica, na linha de produção, mas assim, é um trabalho muito repetitivo, eu não sei como que é hoje, mas era um trabalho muito repetitivo, para você que nunca trabalhou aí em linha de produção, em fábrica, né? É um pouco desgastante, né? Mas é um trabalho repetitivo, meio monótono, né? Não é dinâmico. Então, todos os dias é a mesma coisa, né? Então, às vezes você tá com um dia bom, às vezes você tá num dia ruim, e lá também era um trabalho em equipe. Então, você dependia ali do humor de outra pessoa, né? Então, se o cara tivesse ali de sacanagem, sei lá, tivesse triste puto da vida, né? Ia fazer a etapa dele mais devagar e, consequentemente, isso impactava na meta, né, diária, porque tinha gente que acabava mais cedo e ficava mais parado, tinha gente que acabava só nos 40 do segundo tempo. Então, enfim. Mas tinha estrutura, né, tinha transporte, tinha alimentação, o salário era legal porque não era um bom salário, assim, era justo, né, era um salário justo, não tem o que reclamar, as pessoas acabam reclamando da remuneração, mas elas não fazem curso, não fazem nada para melhorar. Então, assim, dentro daquele panorama ali, né, é uma pena que a nossa moeda é muito desvalorizada, né? E, assim, não dá para comprar muita coisa com o salário que a gente ganhava, mas de qualquer forma foi um aprendizado bem legal. E o legal é que o salário era dividido em duas partes, né? Então o dia 20 tinha uma parte, o final do mês tinha outra, então era dificilmente ficava assim zerado, né?
Mas foi uma experiência legal, eu só acabei saindo mesmo, não optando por renovar o contrato, porque era muito longe, né? E teve um impacto bem grande na minha vida essa questão de ser segunda a sábado. Então, assim, vamos lá. Eu pegava o micro-ônibus meio-dia e 15 e voltava 10 e pouca, chegava aqui na cidade meia-noite, 10 para meia-noite. Então era muito cansativo, de segunda a sábado, né? Eu só tinha domingo para viver. Na época eu bebia bastante, né? Bebia bem, saía muito. Tinha vez que eu saía, já ia direto pra festa, tipo, sábado. Chegava sábado, às vezes, dependendo, já ia direto pra alguma festa, tipo, jovem, né? Pô, sair, tem que curtir a vida, tem que viver. E, novamente, sem rumo, né? Sem objetivo, sem planejamento, né? Então, mais uma consequência da minha escolha lá do quartel, né? Enfim, acabei saindo da Arno, né? E aí apareceu uma oportunidade que comecei a trabalhar numa imobiliária e essa experiência foi bem legal porque eu virei vistoriador de imóvel, né? Vistoriador de imóvel. Para quem não sabe, imobiliária aluga bastante imóvel, né? Não só vende, eles alugam muito. E essa daqui da cidade, no qual eu trabalhei, eu fazia vistoria no imóvel. Então, antes da pessoa entrar ou sair do imóvel, né, de locação, eu fazia um checklist, né, um check-up completo ali do espaço. E sempre dava problema no final, porque às vezes você o imóvel está vazio, então você faz ali a vistoria e o cliente recebia um CD com todas as fotos, todos os detalhes do imóvel, né? Ah, tá tudo bem, ok, assina o contrato e tudo mais. Na hora de sair, entrega tudo diferente, né? E aí dá um maior problema e tudo mais. Aí acaba que o vistoriador anotou isso, não anotou aquilo e tal, tudo mais, enfim. Fiquei um bom tempo, mas eu não fazia só vistoria, né? Eu era realmente um office boy. Então eu ia em cartório, eu eu colocava placa na casa, né? Tirava foto de imóvel para alugar. E na imobiliária foi que realmente onde virou a chave, né, para mim. É um assunto para um outro vídeo, mas na imobiliária eu comecei a enxergar um mundo diferente, né? Porque eu passei um tempo frequentando grandes imóveis e a imobiliária na época ela ficava perto de uma loja de carros, que era a Mitsubishi na época, e tinha acabado de lançar aquele carro, era o Eclipse Cross, se eu não me engano. Eclipse Cross, Outlander Sport, que é o tipo o novo ASX, né, para quem conhece de carro aí. E eu sempre o cartório era bem perto, então eu sempre pegava um documento, alguma coisa, precisava de ir no cartório, eu passava em frente a essa loja. E foi aí que começou um pouco aí da minha mudança, né, de ótica, né, que eu não tinha com 18 anos e eu fui amadurecendo e criando essa nova ótica, essa nova visão de mundo, né? Que eu acho que hoje em dia basicamente tem dois perfis, né? As pessoas que olham algumas coisas, tipo um carrão, uma casa boa e tal, e invejam, e tem outras pessoas que param e pensam e falam, cara, quando que eu vou ter um trem desse? Ou como que eu vou ter um carro desse, ou uma casa dessa? Mas enfim, eu passando ali em frente a essa loja de carro, né, todos os dias, até um dia eu olhei, cara, que carro maneiro esse carro, olha só, carro bonito e tal, meu Deus do céu, esse carro é muito maneiro, que era o Outlander Sport, né, quando lançou. E eu sempre passava ali e tudo mais, né, porque era blindex, é impossível não olhar, né, ainda mais para quem gosta de carro. E tal, ia, levava documento, voltava e tal, passava, voltava, até que um dia eu parei e falei, não, peraí, deixa eu ver isso direito. Aí eu olhei, parei, olhei assim as especificações do carro, né, a 4x4 tal, o carro tem isso, o carro tem aquilo. E olhei o preço, né? Falei, aí eu olhei o preço, não vou lembrar exatamente o valor, não sei se era sei que era mais de 150 mil, eu acho. Acho que sim, acho que era mais de 140 mil. E aí foi aquele choque, né? Eu falei, 140 mil? Tipo assim, não que o carro não vale isso, né? Que até eu esperava algo próximo disso. Mas veio a pergunta, né? Do meu subconsciente, tipo, quando que eu vou comprar um carro desses?
se eu quiser ter um carro desse, né? Com esse meu salário atual, ou com a minha realidade atual, quando que eu vou comprar um carro desse? Aí, pô, calculando, eu falei, cara, não tem previsão, né? Não tem. E é questão de ambição mesmo, né? Tipo, uma questão. Na verdade, não é nem questão só de ambição, é uma questão de dúvida mesmo, né? Tipo, cara, dificilmente eu vou comprar um carro desse. E aí, beleza, foi embora e tal, tudo mais. E foi passando ali alguns dias, né? Nisso eu pegava chuva na moto, né? Eu pegava chuva pra fazer vistoria, pra colocar placa e tudo mais, né? E tal. Até que veio uma outra situação, que foi uma oportunidade e eu tive que tomar uma decisão, né? Que foi realmente mudar de cargo ali, sair desse cargo e ir para um outro cargo, que é o mundo das vendas, né? No caso, ser corretor imobiliário. Eu vou contar essa história em um outro vídeo para não ficar muito longo. E, bom, foi aí que eu realmente mudei a minha ótica, essa experiência da imobiliária, e foi aí que eu decidi entrar no mundo das vendas. E dentro desse mundo das vendas aí é um universo de informações, tem várias histórias aí para contar, mas basicamente eu entendi que realmente as pessoas que têm um bom resultado, que têm um carrão, uma casa boa, que têm realmente uma vida financeira de sucesso, elas sabem exatamente onde elas querem chegar, né? Elas sabem realmente o que elas querem, elas sabem o que elas precisam fazer. Coisa que com 18 anos eu não sabia, com 19, com 20, com 21, eu comecei a descobrir o mundo. E hoje, em resumo, o que eu posso falar para você que tem 18, 19 anos, invista em você, com certeza, invista em você, invista em curso, treinamento. Hoje, assim, 2026, era da inteligência artificial, hoje está muito mais fácil, realmente, muito mais fácil ser alguém na vida, né? Fazer alguma coisa. E nesse canal aqui eu vou falar muito sobre algumas experiências que eu tive com venda, com marketing, né? Vou contar um pouco da minha experiência também com marketing, que foi logo depois da experiência da imobiliária. E, em resumo, o que fez eu chegar até aqui e gravar esse vídeo foi isso, foi entender que a gente tem que arriscar, que a gente tem que fazer, aprender também, né? A gente tem que aprender habilidades, aprender algum curso, alguma coisa, né? Claro, primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Mas se você tem o sonho de ter uma empresa, de ter alguma marca, de vender alguma coisa, eu acho que tem uma habilidade, em resumo, que você pode fazer, não é difícil, e é como se fosse o inglês hoje em dia, né? Para você ganhar um bom salário, que é a edição de vídeo. Com certeza eu nunca gravaria esse vídeo, com certeza eu não iria aproveitar algumas oportunidades que eu aproveitei, que eu, assim, absolvi em algumas experiências se eu não soubesse editar vídeo. Eu lembro que no começo eu não sabia nada, eu abri o editor ali, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Só que é tão simples que realmente eu vi que o medo ele paralisa a gente, né? Você está na internet, se você tem vontade de empreender, você precisa saber editar vídeo. Assim, é uma habilidade, o básico da edição você precisa saber. Eu consegui criar um material bem legal sobre edição de vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você tem o sonho de aprender a editar vídeo, fazer edições aí para festas, para igreja, enfim, eu acho que vai te ajudar bastante. Eu quero realmente estar aqui no YouTube para ajudar a você que, assim como eu, tive muito medo, muita insegurança, foi um grande desafio, assim, posso falar que foi um dos maiores desafios da minha vida, foi decidir entrar no YouTube e fazer com constância, porque é muito difícil, tem que ter muita coragem, mas se você sabe editar vídeo e se você tem ali um bom título, eu acho que aí o restante você consegue fazer. Espero poder ter ajudado com esse vídeo. Você tem 18, 19 anos, não pensa muito, realmente. Eu cansei de ver vídeos sobre a gente que é novo, né? Porque eu tenho 28, eu acho que eu sou novo, né? A gente deve se arriscar mesmo. E o mundo está aí, as inteligências artificiais estão aí para ajudar. Hoje está muito mais fácil. Se você tem saúde, se você tem disposição, agradeça a Deus.
Eu vou ficando por aqui. Abraço, sucesso, até o próximo vídeo.